Olá, irmãos, bom dia. Hoje são 11 de abril de 2021, nossa lição 5, né? Celebrando cada etapa vencida. Só fazendo aqui um apontamento, né? Nós já tivemos as lições, né? Recomeçar um grande desafio. A lição 2, lançando as bases. A lição 3, mantendo o foco em Deus. A lição 4, né? Da semana passada, que o irmão Valdeir deu para a gente, né, ouvindo as pessoas certas, e hoje nossa lição 5, né, são um total de 13 lições, né, e hoje estamos na 5, celebrando cada etapa vencida. Introdução. Quero desafiá-la a pensar comigo na situação atual da humanidade. Um tempo estranho, de muitas incertezas e grandes perdas. Diante desse quadro caótico, a igreja precisa reagir, e a melhor maneira de fazer isso é trabalharmos 3 aspectos nessa nossa leitura de época, né? Aqui indica ver 1 Crônicas 12:32. Então, irmãos, aqui a gente, nessa primeira introdução, a gente vê, né? A gente está nesse momento de pandemia, do coronavírus, né? Perdendo muitas pessoas, né? Todo mundo, de alguma forma, conhece alguém, um amigo ou um colega de trabalho que teve uma perda. Eu mesmo já tive essa doença, esse vírus, e realmente é muito difícil, né? E aí o nosso papel como igreja, né? Nesse momento tão difícil, né? Nós temos que ter o nosso papel. Então vamos também aqui aprender um pouco mais na palavra de Deus, como Deus faz e abençoa a gente nesse momento também difíceis, né? A análise da circunstância, o conhecimento do projeto e a fé na credibilidade do autor. Então são esses 3 aspectos nessa nossa leitura de época. Estes aspectos proporcionam tranquilidade e disposição para realizar a obra necessária, além, é claro, de vontade de vê-la concluída, o que estimula a observação cuidadosa de cada etapa vencida. No processo de recomeçar, considerar a importância de cada etapa da construção é de suma importância. É necessário também descobrir a motivação para entrar na obra. Os problemas são reais e se apresentam com toda a força, né? Após 13 anos de trabalhos interrompidos, provavelmente de 529 a 516 a.C., os judeus concluem a obra do templo, motivados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Vivemos um tempo de busca por coisas grandes, mas sem consistência, o que nos leva a um processo de não valorização das etapas. Jerusalém não estava totalmente reconstruída, no entanto, o templo sim, e isso era uma grande conquista para o povo. A casa de Deus, lugar de adoração e comunhão, estava liberada para abrigar o povo na sua mais importante obra. Então, possamos refletir, né? Como não agradecer, mesmo que seja apenas uma etapa concluída? Então, essa não fica uma reflexão para a gente aqui, irmãos. A primeira, análise das circunstâncias, né? No capítulo 4 de Esdras, encontramos a ação dos inimigos fazendo com que a reconstrução do templo fosse interrompida. Uma situação muito difícil. Analisando o atual momento, não é difícil perceber que tem havido uma intervenção velada, mas galopante de impedir que a igreja cumpra sua missão. Olhamos para tudo o que está acontecendo e é notório que uma das ações mais cruéis para tal intento obstaculante é a tentativa de desqualificar a igreja como instrumento de bênção na terra. A gente vê muitas vezes meios de comunicação tentando denegrir a imagem das pessoas de Deus, das pessoas, né, que vão, não a igreja, mas pessoas que são de Jesus, né? Então, assim, muitos cristãos, por causa das dificuldades desse tempo, estão se entregando a um esmorecimento quase que total da fé e, consequentemente, da responsabilidade com a missão que recebemos. Volto a lembrar, irmãos, eu gosto muito de falar isso, a missão podia ter dada aos anjos, mas foi dada a nós. Nós temos a missão de falar de Jesus para as pessoas, né? Que possamos não desmorecer, como aqui nesse estudo que nós estamos fazendo, e está falando aqui o autor. Então, aqui nós possamos estar firmes, né? Firmes, que o Senhor vai nos abençoar, né, nessa nossa missão.
Olhando o texto de Êxodo, percebemos que a análise das circunstâncias de maneira equilibrada faz com que Ageu e Zacarias assumam a responsabilidade de desafiar o povo, em nome do Deus de Israel, os espíritos estavam com eles, a edificarem a casa de Deus. As circunstâncias causadas pela pandemia afetam o emocional e o espiritual de todos nós e têm levado muitos cristãos a se esquecerem dos feitos maravilhosos de Deus. Realmente, né? Essa questão da pandemia tem abalado muitas das pessoas. A gente, antes mesmo da pandemia, tinha sabido que havia um grande número de pessoas com depressão, né? Que era já conhecido, e agora com essa pandemia, com esse isolamento, com todo o medo que a gente tem do vírus, né? E sabendo que muitas pessoas próximas, infelizmente, estão falecendo, há um aumento maior ainda de preocupação, né? Eu posso também dizer que, como tive esse vírus, ele ataca realmente muito a nossa questão mental, né? Porque a gente se sente muito fraco, fica debilitado, então você fica também preocupado com a sua vida. Então ele faz com que você também tenha problemas, né, emocionais, né? É muito difícil realmente, né? Então, assim, temos que realmente pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê força, né, para que possamos, como na lição que estamos estudando, passar por cada etapa, né, e comemorar cada etapa que Deus nos dá de vitória. Análise da circunstância e a continuação. Estamos impedidos de viver toda a liberdade da comunhão através das reuniões presenciais. No entanto, temos tido uma grande oportunidade de fortalecimento dos laços familiares, do estudo da palavra, de um tempo maior para a oração, de chegarmos virtualmente a muitos que nunca alcançaríamos. Então, aqui é importante dizer, né, com nossas transmissões, né, que agora nós realizamos na igreja, tem alcançado muitas pessoas, né, que às vezes não iam presencialmente na igreja, mas que agora têm a oportunidade de conhecer a palavra de Deus através dos nossos cultos, né? Também que quando também aqui fazemos nossas aulas, você pode compartilhar, né, para pessoas, né, as aulas que nós realizamos aqui, né, compartilhar no YouTube as aulas para as pessoas, para que elas possam também ouvir da palavra de Deus. Então também essa questão de não estarmos presencialmente, estarmos nas nossas casas, por uma outra forma também gerou a gente poder alcançar outras pessoas, né? Talvez você diga que continuamos presos, com dificuldade. Sim, estamos, porém, essas importantes etapas do processo de reconstrução espiritual acima referidas, que há muito tempo estavam esquecidas, estamos tendo a oportunidade de reconstruir em nossas vidas, e por isso devemos celebrar. Então aqui na lição a gente vai falar de celebrar, né? De celebrar cada passo, cada vitória que a gente tem, né? Então isso é importante, né? Eu tenho um hábito aqui com a Marcelane, né, nos nossos projetos de vida, também celebrar, seja um jantar entre a gente, celebrando cada etapa da nossa vida, do nossos alcances, né, e tá mais cada vez mais Deus nos abençoando, né. Então é importante também, irmão, celebrar a cada etapa do processo da obra de Deus. Entender este momento será de fundamental importância para a nossa vitória. Os adversários não desistem com facilidade. No capítulo 5, de 6 a 17, faz uma consulta ao rei Dario, invocando a história e questionando a legitimidade de quem ordenou a reconstrução. Outro entrave para o processo, mais uma vez, Deus permite aos judeus entenderem que etapas são importantes, e elas contemplam Deus usando Dario de uma forma poderosa para abençoar e fazer acontecer aquilo que desejavam. Precisamos depender de Deus e acreditar que, no vivenciar das etapas que percebemos os detalhes, conhecemos as dificuldades e sentimos em meio às circunstâncias o poderoso agir da proteção daqueles que nos comissionou. 2. Conhecimento do projeto. Em todo o processo de construção, a importância do arquiteto é de grande valor. Aqui o autor ele vai fazer um pouco, né? Que Deus é o autor, é o nosso grande arquiteto, né? Nosso arquiteto de tudo. Ele vai falar de um arquiteto, realmente, de uma construção de uma casa, né? Ele faz com que leigos vislumbrem aquilo que sonhavam ver realizado. Quando seguimos o projeto, mesmo que demore um pouco ou muito,
Nos alegramos diante de cada etapa concluída, pois por já sabemos o que ainda está por vir. Quando um arquiteto vai lá para poder fazer a sua casa, ele monta o projeto e aí você vê como a sua casa vai ficar. E cada etapa que você vai vendo da sua casa indo avançando para concluir, você vai se alegrando, né? Essa é uma comparação com um arquiteto aqui, uma pessoa que trabalha com arquitetura no seu dia a dia. Atentamos, porém, para a atitude de Tatenai, o governador e seus companheiros, que fizeram pontualmente segundo o que decretou o rei Dario. Quero destacar pontualmente, assim pergunto, como estamos tratando a obra de Deus no que nos confiou? Será que de fato estamos preocupados em conhecê-la na sua totalidade, para que então possamos definir as estratégias? Então fica aqui também para refletirmos, né, irmãos, sobre como estamos, né, tratando a obra de Deus que nos confiou. Acompanhando o projeto elaborado por amigos arquitetos, vejo a facilidade com que as famílias se alegram com a conclusão das etapas, em virtude de perceberem que o próximo desafio está ali, bem diante dos olhos. Perceber que Deus deu a vitória na etapa e ter clareza quanto ao próximo passo é estimulante, e assim é preciso dar atenção a este fato, conhecer o projeto. Como a Igreja de Cristo, somos o grande projeto de Deus, e aí está o desafio. Não devemos olhar para os empecilhos ou olhar para nós mesmos. Então ficamos aqui. Não se esmoreça, irmãos, para os empecilhos ou ficando olhando para si próprio, né? Tenha em mente Jesus, foco em Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, não olhe para si mesmo e nem para os empecilhos. O seu foco e o seu olhar era para Jesus. E isso fazendo, com certeza seremos vitoriosos. Devemos seguir as orientações do autor, cumprir as etapas e saber que na conclusão de cada uma temos motivos para celebrar o feito de Deus. Em um final de tarde, durante nossa viagem missionária à Amazônia, entregamos aos missionários 2 bolas. Né? Estou falando de bolas de futebol. Ao olharmos para eles, estavam chorando e resolvemos perguntar o porquê. E eles nos responderam: este era o nosso sonho, pois evangelizamos os meninos através do esporte, mas não tínhamos as bolas. Pense comigo, isso não seria razão de celebração? Sim, com certeza. Né? Muitas das vezes, né, nós temos missionários que utilizam o esporte para poder evangelizar as pessoas. E aí, realmente, sem bola de futebol, como eles iriam fazer esse trabalho para que depois pudesse fazer a evangelização? Então, isso é motivo de muita celebração. Credibilidade do autor. O decreto do rei Dario, em Esdras 6:8, mostra Deus cumprindo, independentemente das circunstâncias, o que prometeu. Seremos gratos e com motivos para celebrarmos quando confiarmos incondicionalmente no autor do projeto, o Deus de Israel. Neste tempo, precisamos nos apresentar para a realização do projeto assim como os judeus se apresentaram. Precisamos entender que a celebração é a manifestação pessoal daquilo que sinto e vejo Deus fazendo. Antes de tudo, na minha vida, então recomeçar. Não será tão difícil quanto parece. Diante da diversidade, a igreja precisa estar de pé, atuante, criativa, aceitando os desafios e se aprimorando para este novo tempo. Assim, louva a Deus por ver cada etapa concluída e saber que só foi possível porque Deus nos abençoou. Com certeza, irmão. Cada etapa só com Deus abençoando, não é com a gente. A vitória não é nossa, nós não temos que achar que nós estamos fazendo isso. Estou num projeto de evangelização e por causa de mim esse projeto foi vencedor. Não. O projeto vai ser vencedor porque Deus vai abençoar, porque Deus está na frente desse projeto, porque a glória tem que ser dada a Deus e não a gente. Louvo porque estou tendo oportunidade de recomeçar e isso é evidência da preservação da parte de Deus, que cuida de mim. Louvo a Deus por ver que mesmo em meio à adversidade, somos em Cristo mais do que vencedores. Né? Filipenses 1:6. Louvo a Deus por saber que mesmo imperfeito, ainda assim, Ele me ama,
cuida de mim e me usa como instrumento abençoado e abençoador. Olha que maravilha, irmãos. Ele me ama, cuida de mim, ou seja, Deus cuida de você, ainda te usa como instrumento abençoado e abençoador. Né? Olha como é maravilhoso, né? Nosso Senhor. Considero, portanto, tudo que já enfrentei como etapas cumpridas em meu processo de construção e logo consigo ver com motivação a próxima etapa a ser iniciada. Celebro cada etapa por saber que cada uma faz parte do cumprimento da promessa do autor e nele confio, pois já sei como a obra será concluída. Então, agora para pensar e agir. A conclusão de um projeto é o objetivo de todos que iniciam uma obra, né? Pois, quando a gente também trabalha na vida secular, o projeto tem início, meio e fim, né? Todo um projeto tem início, meio e fim. Então, o objetivo de todos é que iniciam uma obra, é a conclusão do projeto. No entanto, aprender a valorizar cada etapa ajudará e muito na manutenção da satisfação e no encorajamento para o início da próxima etapa, que tende a ser mais difícil. Assim como fizeram os filhos de Israel, celebremos com regozijo cada etapa concluída, até que possamos chegar à conclusão desta grande obra, quando veremos o nosso Deus face a face. Eu desejo aos irmãos um bom domingo e a paz de Cristo.